pessoal, tudo bem com vocês, amigos e amigas aqui inscritos do meu canal? Olha o que eu vim trazer nesse vídeo para vocês, essa folha maravilhosa de aplicação. Na verdade é um cordão de folhas. Eu desenvolvi essa técnica, pessoal, para estar utilizando nos meus trabalhos, porque nem em todos os trabalhos fica legal aquela folha feita com o fio grosso, com o barbante. Eu tô fazendo uma encomenda onde eu vou estar aplicando esse cordão de folhas. Eu não sei, pessoal, se eu vou conseguir mostrar em vídeo o tapete que eu estou fazendo para vocês. Ele não tá finalizado, mas assim que ele estiver pronto, eu vou postar a foto para vocês estarem vendo, tá? No meu Face, no WhatsApp, para vocês estarem acompanhando. Eu não sei se eu vou conseguir fazer o vídeo, porque eu tenho poucos restos de barbante. Mas se tudo der certo, eu vou trazer o vídeo dele para vocês também. Mas caso não dê certo de eu estar fazendo o vídeo do tapete, a explicação do cordão de folhas já vai estar aqui. Vocês podem estar utilizando em outros trabalhos de vocês, vocês podem estar utilizando em trabalhos com linha fina. Ele fica um trabalho que dá um efeito muito bonito mesmo no trabalho. Porque esse cordão, pessoal, eu posso movimentar ele, eu posso movimentar as folhas através do cordão. Eu posso aqui dar o formato que eu desejar na minha folha. Então, através do meu cordãozinho, eu consigo dar esse movimento aqui, como se a folha fosse verdadeira, um movimento mais natural. Então, eu posso estar colocando da maneira como eu quiser nos meus trabalhos, tá? Então, quando eu fizer esse cordão de correntes, eu posso trabalhar com ele da maneira que eu desejar, tá? Aonde eu quiser, eu posso estar movimentando aqui as minhas folhas, eu posso dar uma entortadinha, ó, nos talinhos. Então, eu consigo dar um movimento mais real, e fica uma coisa assim tão artificial, né? Ó, eu posso virar aqui, eu posso entortar aqui o meu talinho. Então, aí fica a escolha de vocês, a maneira como vocês vão estar trabalhando aqui a aplicação das folhas. Então, vocês podem movimentar as folhas para qualquer lado, para qualquer posição que vocês queiram. Eu vou estar explicando, pessoal, a técnica aqui também, de trás para frente, para vocês poderem, assim, entender um pouquinho melhor o que é fazer o crochê no seu real sentido, no sentido de estar entendendo o que realmente está sendo trabalhado. Essa técnica que eu utilizo eu chamo de técnica de trás para frente, para vocês poderem entender a sequência dos trabalhos. Tem muita gente que não consegue entender sequência de trabalho. Então, na hora que vai desenvolver um trabalho, acaba se confundindo e se perdendo no meio do trabalho. Às vezes quer fazer uma peça, mas não consegue fazer a peça. Então, eu chamo de técnica de trás para frente, porque dessa maneira eu acho que vai ficar mais fácil, até mesmo para vocês lembrarem depois da explicação e colocar em prática na hora de estar executando um trabalho. Então, pessoal, eu vou explicar o cordão de correntes para vocês, eu já vou iniciar o trabalho. Aqui, pessoal, para realizar esse trabalho, eu trabalhei com o fio Anne, tá? Na cor verde musgo. E agulha número 2, não dá pra vocês verem, tá enroladinha aqui, porque eu não consigo trabalhar somente com agulha. Então, eu enrolo ela pra conseguir ter um apoio aqui na hora de trabalhar, mas é a número 2. Então, nós vamos iniciar o trabalho com o nozinho inicial. Eu vou puxar a câmera, vou aumentar um pouquinho aqui a imagem. Nós vamos iniciar fazendo o cordão de correntes. A minha câmera não quer ver, pessoal. Ela não quer aumentar a imagem. Nossa, que difícil. Consegui. Então, aqui nós vamos iniciar o trabalho fazendo um nó inicial. E aqui, pessoal, eu vou começar o meu trabalho, eu vou fazer 20 correntinhas para iniciar. Então, eu vou fazer aqui 20 correntinhas e volto mostrando. Aqui, pessoal, eu fiz as 20 correntes, eu vou contar de trás para frente 6 correntinhas e vou fechar aqui formando uma argolinha. Eu fecho aqui com um ponto baixíssimo, subo 5 correntes, laço 2 vezes a minha agulha e agora eu vou trabalhar aqui dentro dessa argolinha. Então, eu venho aqui trabalhando pontos altos duplos. Eu vou trabalhar aqui dentro 7 pontos altos duplos. Então, com as 5 correntinhas que eu fiz para subir, eu vou ficar
com um total de 8 pontinhos. Então, eu venho fazendo aqui os meus 7 pontinhos altos duplos. Laço 2 vezes. Venho aqui trabalhando meus pontinhos altos duplos. Não reparem, pessoal, porque eu não tenho muita prática de trabalhar linha fina. 6, 7 e 8. Então, aqui, contando com as 5 correntes, eu estou com 7 pontos altos duplos. Aqui, eu vou fazer 2 correntinhas de separação, vou laçar novamente 2 vezes e vou descer dentro da mesma argolinha. E vou fazer a mesma repetição. Então, eu venho aqui e repito desse lado os 7 pontos altos duplos. E no final, eu faço 3 correntinhas pra tá finalizando essa parte do meu trabalho. Eu vou adiantar os pontinhos e já volto. Então, aqui, ó, fiz os 7 pontinhos altos duplos. Vou fazer 5 correntes e vou prender com um ponto baixíssimo aqui dentro, bem no pezinho aqui onde eu comecei as minhas correntinhas. Então, ficou assim. Tá, pessoal? Eu vou tirar aqui. Eu quero explicar pra vocês a técnica de trás pra frente, que eu chamo de técnica de trás pra frente. Então, muitas pessoas têm dificuldade na hora de estar realizando um trabalho por não entender o sentido de estar fazendo aquele trabalho, aquele determinado ponto ali no crochê. Eu espero que eu consiga passar pra vocês de uma maneira que vocês consigam entender. Então, aqui eu tenho uma sequência de pontos. Esse lado aqui do meu trabalho é uma metade, depois da minha corrente é outra metade. Então, aqui eu iniciei o trabalho com as 5 correntinhas e trabalhei 7 pontos altos duplos. Então, aqui eu tenho um lado do meu trabalho. Aqui está o meio. Do meio pra cá, eu faço a mesma repetição contando de trás pra frente. Então, eu venho contando aqui de trás pra frente a sequência de pontos que eu tenho aqui e trabalho do lado de cá. Então, aqui, de trás pra frente, eu tenho 7 pontos altos duplos e tenho a corrente. Então, desse lado, eu vou ter também os 7 pontos altos duplos e vou finalizar com a corrente, pra ficar igual a esse lado, tá? Então, feito isso, finalizei com um ponto baixíssimo. Eu vou entrar aqui dentro agora, ó, nesse espaço que ficou dessa correntinha. Eu já venho direto aqui, ó, finalizei com ponto baixíssimo, venho direto aqui dentro. E aqui dentro eu vou trabalhar 6 pontos baixos. Então, eu venho aqui dentro, fazendo meus 6 pontinhos baixos. 6. Nesse primeiro ponto, eu vou fazer um meio ponto alto. Então, eu venho e faço um meio ponto alto, tirando as laçadinhas de uma vez. Deixa eu dar uma puxadinha no fio. Nesse segundo ponto da base, eu vou trabalhar um aumento. Então, aqui, eu vou fazer 2 pontos altos no mesmo lugar. Aqui, no próximo ponto de base, eu venho trabalhando um ponto alto e vou trabalhar um ponto alto agora em cada ponto da minha base, até chegar ali no meio do trabalho, na divisão do meio do trabalho. Então, venho fazendo meus pontinhos altos, cheguei aqui no meu meinho. Na verdade, eu ainda não estou no meio, eu preciso trabalhar agora dentro aqui desse espaço de corrente para chegar no meio. Então, aqui agora eu vou fazer um ponto alto duplo. Vou laçar 2 vezes e novamente outro pontinho alto duplo. Agora sim, eu cheguei no meio do meu trabalho. Então, até aqui, eu estou no meio do meu trabalho, eu estou deste lado do meu trabalho. Aqui, eu tenho uma determinada quantidade de pontos e uma sequência.
Eu vou voltar trabalhando desse lado, contando de trás pra frente o que foi que eu fiz deste lado. Então, aqui eu vou fazer agora uma correntinha apenas de separação. Então, eu vou explicar pra vocês a contagem. Então, aqui eu estou no meio. De trás pra frente, o que que eu tenho? 2 pontos altos duplos dentro do espaço da corrente. Então, eu venho, laço 2 vezes aqui o meu fio. Novamente, eu vou fazer 2 pontos altos duplos dentro do espacinho da minha corrente. Fiz aqui os meus 2 pontinhos altos duplos. Contando de trás pra frente, depois dos 2 pontos altos duplos, o que que eu tenho? Eu vou contar. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 pontinhos altos, um aumento, um meio ponto alto e a sequência de pontinhos baixos. Então, essa repetição eu vou fazer do outro lado. Então, eu já fiz aqui, ó, meus 2 pontinhos altos duplos dentro do espaço da minha corrente. Depois, eu vou trabalhar aqui os 5 pontinhos altos que eu tenho aqui, o ponto de aumento e o meio ponto alto. Então, eu venho trabalhando agora 5 pontinhos altos, 2, 3, e vai bater certinho, tá, pessoal? Lá no final, bate certinho com os aumentos, com os pontos, da mesma maneira que eu iniciei aqui. Então, ó, tenho 4 e vou fazer 5. Então, o que que eu tenho aqui agora? Então, seguindo de trás pra frente, depois dos 5 pontinhos, eu tenho aqui, ó, o meu pontinho de aumento. Então, eu venho e faço aqui o meu aumento. Faço aqui 2 pontinhos altos no mesmo ponto da base. E agora, aqui, de trás pra frente, depois do meu pontinho de aumento, eu tenho o meio ponto alto aqui. Então, eu faço aqui no último ponto, meu meio ponto alto. E já inicio os meus pontinhos baixos dentro aqui, ó, da minha argolinha. Então, aqui eu venho fazendo os 6 pontinhos baixos igual do outro lado. Então, desse lado, eu vou trabalhar a mesma repetição do que eu fiz daquele lado, tá, pessoal? Venho aqui, arremato com um ponto baixíssimo para iniciar a próxima carreira. Então, aqui eu vou explicar para vocês. Então, aqui, eu vou explicar de outra maneira para ver se vocês conseguem entender. Então, aqui, pessoal, a partir desse primeiro ponto, nesse primeiro pontinho aqui, desse lado, em cima dele, eu tenho um meio ponto alto. Nesse segundo pontinho aqui, eu tenho em cima dele aqui nessa carreira o aumento. Então, desse outro lado, no primeiro ponto aqui, nesse primeiro pontinho, eu tenho o meio ponto alto também. Nesse segundo ponto, eu tenho o aumento. Então, dos dois lados, eu trabalhei da mesma maneira, eu tenho a mesma sequência de pontos, tá? Então, nesse primeiro ponto aqui, ó, eu tenho meio ponto alto, nesse primeiro ponto eu tenho meio ponto alto. Nesse segundo ponto eu tenho aumento, nesse segundo ponto eu tenho aumento. E aqui eu tenho a mesma repetição. Essa técnica, pessoal, de estar contando os pontos é muito utilizada em todos os trabalhos, tá? Principalmente nas flores. Então, muitas pessoas têm dificuldade na hora de estar executando o trabalho de uma flor, ou qualquer outro tipo de trabalho. A pessoa faz um lado do trabalho e tem dificuldade em estar trabalhando o outro. Então, dessa maneira, inclusive, eu já até expliquei isso em vídeos anteriores. Dessa maneira, vocês não vão se confundir. Vocês vão ter em mente a contagem dos pontos. Do jeito que eu faço de um lado, eu faço do outro. Por exemplo, nas flores, a gente tem as argolinhas, né? Aquele monte de argolinhas para estar fazendo as pétalas das flores. Então, vamos supor que dentro de uma argolinha eu começo com um ponto baixo, depois eu faço meio ponto alto, aí eu tenho uma sequência de 3 pontos altos. Cheguei no meio da minha pétala.
eu quero voltar a trabalhar a outra metade da minha pétala, então eu fico perdida, eu não sei o que que eu faço, quantos pontos eu coloco. Então eu olho de trás pra frente a sequência de pontos que eu fiz e repito desse lado. Então aqui eu tinha 3 pontinhos altos, eu vou repetir aqui a quantidade de pontos, tá? Eu volto, conto de trás pra frente e volto repetindo aqui. Tá? Então, vamos supor, para fazer a pétala de uma flor, eu tenho um ponto baixo, meio ponto alto e 3 pontinhos altos aqui no meio. Eu quero descer aqui do outro lado, se a minha pétala não é muito larga, o que que eu vou fazer? Eu vou olhar de trás para frente e vou contar quantos pontos eu tenho. 3 pontos altos, então eu repito 3 pontos altos aqui. Depois dos pontos altos eu tenho um meio ponto alto, repito meio ponto alto aqui. Eu tenho um ponto baixo aqui, então eu repito ponto baixo aqui. Dessa maneira, a minha pétala ela se forma perfeitamente igual dos dois lados, tanto desse lado como desse. Espero que vocês estejam entendendo. Eu tenho a mesma quantidade de pontos, a mesma sequência que eu usei desse lado, eu uso daqui pra cá, contando de trás pra frente. Então, sempre que eu conto de trás pra frente e faço a repetição dos pontos aqui, o trabalho fica certo. Então, ele fica certo tanto de um lado como do outro. Espero que vocês estejam conseguindo entender, pessoal. Então, aqui, eu finalizei com um ponto baixíssimo. Eu subo uma corrente e no mesmo ponto de base, eu faço aqui um pontinho baixo. E venho trabalhando em cima de cada ponto baixo da base, um pontinho baixo. Então, eu vou ficar aqui com 6 pontinhos baixos novamente. E aqui, eu vou chegar aqui, ó, no meu primeiro ponto, nesse primeiro pontinho aqui, deixa eu dar uma focadinha. Esse primeiro pontinho aqui, ó, eu vou chegar aqui para trabalhar nele. Então, aqui eu vou iniciar igual, fazendo um meio ponto alto. E aqui, como eu estou na parte da curva, eu vou colocar aumentos. Então, aqui, ó, eu faço 2 pontos altos no mesmo lugar, fiz um aumento. Eita, que essa câmera não para de desfocar, fiz um aumento. Venho no próximo pontinho da base e faço outro aumento. Faço outro aumento aqui. Novamente, venho no outro pontinho de base e faço outro aumento. Então, aqui eu vou ficar com 3 aumentos. Eu trabalhei esses aumentos, pessoal, na execução dessa flor, para ela poder abrir, porque essa parte aqui, ela é a parte que começa a fechar, se a gente não aumentar os pontos, porque daí aqui ela é ovalada. Então, eu coloquei essa quantidade de aumentos aqui, 3 aumentos, para ela poder ficar abertinha. Então, a partir daqui, eu venho fazendo um ponto alto em cada ponto de base. Faço aqui um ponto alto em cada pontinho da base. E vou chegar lá no meinho do meu trabalho. E volto do outro lado, usando a técnica de olhar de trás pra frente. E fazer do outro lado a repetição. Então, aqui eu tô trabalhando um pontinho alto em cima de cada ponto da base. Esse último pontinho alto aqui, ó, que eu trabalho, eu subo aqui 4 correntinhas, não é 3, eu coloquei 4 pra fazer um pontinho picô fechado, tá, pessoal? Que eu não quero abertura aqui no meu trabalho. Então, eu tiro tudo de uma vez. Agora, eu entro aqui dentro do espaço da minha correntinha e faço aqui um ponto alto. Novamente, eu vou subir 4 correntinhas e vou fazer um picôzinho fechado. Então, aqui, como eu vou ter 2 pontos dentro aqui desse espacinho, eu cheguei no meio do meu trabalho. Então, eu estou no meio do meu trabalho desse lado. Então, agora eu vou voltar trabalhando desse lado, contando de trás pra frente e realizando desse lado a contagem. Então, aqui, até no meio do meu trabalho, eu tenho um ponto alto dentro do espacinho da corrente com um picô. Então, eu venho, faço aqui o meu pontinho alto dentro do espaço da corrente, com 4 correntinhas, fazendo aqui um picôzinho fechado.
Depois do meu ponto alto que está dentro do meu espacinho de corrente, eu tenho um ponto alto com picô. Então, eu venho desse lado, faço aqui no primeiro pontinho, um ponto alto com o picôzinho fechado. Meu picôzinho fechado. Depois do meu ponto alto com o picô, o que que eu tenho? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos e já começa a sequência dos 3 aumentos. Depois dos 3 aumentos, eu tenho o meio ponto alto e tenho a sequência aqui de pontos baixos. Então, eu vou vir trabalhando essa sequência desse lado. Então, eu já fiz aqui o pontinho alto com picô, igual aqui. Vou fazer os 5 pontinhos altos. Então, eu venho agora fazendo os 5 pontinhos altos aqui, pra ficar igual do outro lado. Então, aqui eu faço 3, 4 e 5. Então, agora, o que que eu tenho? A sequência dos 3 aumentos. Então, nesse pontinho, eu já venho e faço o meu primeiro aumento, 2 pontos altos no mesmo lugar. Venho no outro pontinho, outro aumento. Novamente, 2 pontos altos no mesmo lugar. Venho novamente aqui, outro aumento. Mais 2 pontinhos altos no mesmo lugar. E agora, eu tenho o meio ponto alto em cima do último pontinho. E a sequência dos pontinhos baixos. Aqui, um pontinho baixo em cada ponto baixo da base. Então, reparem, pessoal, que a técnica de fazer de trás pra frente me dá um resultado exato, tá? Do que eu trabalhei. Então, o que eu trabalhei desse lado, eu vim trabalhando desse lado aqui também. Então, dessa maneira, o meu trabalho fica certinho, ele fica igualzinho, porque a sequência de pontos desse lado é a mesma sequência desse, tá? Espero que vocês estejam entendendo. Então, aqui agora, eu venho fazendo os meus pontinhos baixos, os 6 pontinhos baixos, um em cada ponto da base. E vou começar a trabalhar. O meu gato está deitando aqui o polaco. Olha que bicho mais preguiçoso. Tá deitado aqui. E polaco. Então, aqui eu venho trabalhando os 6 pontinhos. E arremato aqui no finalzinho com um ponto baixíssimo. Só que na hora que eu vou introduzir a minha agulha aqui para arrematar com um ponto baixíssimo, eu vou pegar essa corrente aqui, tá? Eu vou esticar ela aqui, mas de maneira que não fique repuxada, tá? Vou virar ela pro meu lado direito. Vou pegar ao mesmo tempo aqui, ó, a minha corrente, vou laçar, já finalizando aqui, ó, com o meu ponto baixíssimo. Então, essa corrente, ela ficou presa aqui, ó. Então, aqui agora eu venho trabalhando em cima da corrente, fazendo pontinhos baixos, pra tá formando aqui o meu cordão de correntinhas. Então, eu venho dentro de cada correntinha, fazendo um pontinho baixo. Nossa, pessoal, como é difícil trabalhar com linha. Não reparem a minha dificuldade, porque eu tenho muita dificuldade em trabalhar linha fina. Então, aqui eu venho fazendo meus pontinhos baixos. Ó, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5 pontinhos baixos. Então, aqui, pessoal, se vocês quiserem, deixa eu ajeitar a câmera aqui. Dá licença, polaco, deixa a mamãe apoiar você pra lá. Então, aqui, se eu quiser tá finalizando a minha folha aqui, é só trabalhar os pontinhos baixos até no final, e eu finalizo e tenho uma folha apenas. Como eu vou subir e trabalhar as correntes, então aqui agora eu vou estar formando vou estar formando um cordão, tá? Através das minhas correntes, que vai ficar aqui, ó, esses cordãozinhos aqui. Então, aqui agora eu trabalhei, ó, 5 pontinhos baixos. Eu vou subir aqui, pessoal, uma quantidade de correntes pra minha próxima folha ficar mais pra cima dessa.
Então, elas vão ficando igual aqui, ó. Uma vai ficando pra cima da outra. É assim que eu quero. Mas vocês podem tá fazendo a sequência das folhas como vocês acharem melhor, como vocês preferirem, ó. Então, aqui, reparem que essa fica maior que essa daqui já fica maior. Então, cada uma vai ficando assim, a distância entre uma e outra vai ficando uma em cima da outra. Tá, pessoal? Então, aqui eu vou seguir aqui agora fazendo as minhas correntinhas pra tá formando o meu cordão. Então, aqui agora eu vou colocar um total de 36 correntinhas. Eu vou subir 36 correntinhas e volto mostrando. Aqui, pessoal, ó, já subi as minhas 36 correntinhas e vou fazer a mesma repetição do início. Eu volto aqui, ó, 6 correntinhas atrás, fecho formando a argolinha. E já subo aqui as 5 correntes para tá realizando a mesma repetição. Então, aqui dentro, eu já começo a trabalhar a mesma repetição. Eu faço aqui a minha folhinha e no final eu volto prendendo aqui na minha correntinha e vou dar sequência aqui no meu cordãozinho. Então, eu vou adiantar e volto mostrando. Pessoal, ó, eu já vim trabalhando aqui a minha folha da mesma maneira que eu trabalhei a outra folha, tá? Fiz aqui, ó, da mesma maneira que eu fiz aqui, eu fiz aqui. Então, aqui, ó, eu vim com o cordão de correntes. E aqui, eu prendi da mesma maneira que eu prendi essa daqui, tá? E desci trabalhando os meus pontinhos baixos. Então, aqui agora, pra eu tá formando aqui o cordão, eu vou tá aumentando a quantidade de correntes. Então, aqui eu vou baixar a câmera para explicar para vocês. Então, aqui eu tenho essa folhinha aqui. Aqui, ó, eu trabalhei 36 correntinhas para poder formar essa folha e obter mais ou menos a distância que eu queria uma folha da outra. Então, aqui eu vou trabalhar, pessoal, tá? Até a metade da minha corrente. Então, quando eu finalizar essa segunda folha e descer com os pontinhos baixos, eu venho aqui, ó, mais ou menos até na metade e subo o meu outro cordão. Mas vocês podem estar subindo o cordão aqui mais pra baixo, vocês podem estar subindo o cordão aqui mais pra cima. Vocês podem estar fazendo da maneira como vocês quiserem. Apenas uma observação. Como eu vou começar o meu cordão aqui do meio, tá? Do meio que eu digo aqui, ó, do meio desse espaço dessa corrente. Então, eu vou começar aqui do meio, eu vou fazer a mesma quantidade de correntes que eu fiz aqui. Vou fazer 36 correntes novamente, porque eu estou começando aqui do meio, então eu subindo 36 correntes novamente, eu vou obter mais ou menos essa distância aqui, uma da outra, aqui também. Se vocês quiserem, podem estar descendo com os pontos baixos e vindo e finalizando aqui, ficando apenas com 2 folhas também, tá? Vocês podem estar fazendo da maneira como vocês preferirem. Aqui no caso, eu já vou subir as minhas correntes para começar o outro cordão. Então, como eu estou mais ou menos no meio aqui da minha corrente, eu vou fazer novamente 36, tá? Quando eu finalizar a próxima folha e for subir novamente para o cordão para tá fazendo a outra folha, novamente 36 correntes. Mas se por acaso vocês vierem até aqui no final trabalhando e forem subir o cordão, então tem que ter o aumento para poder obter a distância de uma folha e outra. A não ser que vocês queiram que as folhas fiquem assim, ó, todas no mesmo rumo aqui, ó. Vamos supor que vocês queiram 3 ou 4 folhas seguidas com a mesma distância aqui uma da outra. Eu digo a mesma altura, tá? Porque aqui, ó, essa folha fica mais alta que essa, tá? Então, se eu quero elas aqui, se eu quero fazer 3 ou 4 folhas aqui, então, eu vou trabalhar aqui as minhas correntes para iniciar. Vou fazer aqui 4, 5 pontinhos baixos e vou subir aqui a mesma quantidade de correntes que eu tenho aqui, para poder ficar dessa maneira igual e poder obter aqui a mesma centralização no mesmo rumo. Então, pessoal, se vocês quiserem tá colocando as folhas todas aqui, ó, centralizadas no mesmo rumo,
aqui, ó, na mesma altura, vocês podem estar iniciando o trabalho aqui, da maneira como eu iniciei. Aqui, fiz as 5 correntinhas. Aqui, se vocês quiserem, por exemplo, fazer as folhas todas na mesma altura, aí vocês façam aqui 5, por exemplo, 5 pontinhos baixos. Aí, trabalha mais 5, mais 6, mais 3. Porque daí eu vou ter, se vocês trabalharem aqui, por exemplo, 14 pontos, então 5 vai ser essa altura aqui, 6 são as argolinhas, tá? Que nós fechamos, e mais uns 3 pontinhos que fica escondido aqui atrás na hora de prender. Então, daria um total aí de 14, mais ou menos 15 correntinhas, pra tá fechando o anelzinho e vir trabalhando novamente a folha, pra dessa maneira ela ficar aqui da mesma altura. Então, vocês iriam fechar a folhinha, descer trabalhando aqui os 5 pontinhos altos nas 5 correntinhas restantes. Dessa maneira, ela iria se encontrar aqui, ó. Ela iria ficar bem pertinho aqui uma da outra, dessa maneira, mais ou menos aqui, ó. Na hora de finalizar, ela ficaria assim. Então, ela ficaria uma do ladinho da outra. Aí, se vocês quiserem tá fazendo mais uma, daqui, desse ponto aqui, vocês já estariam fazendo a mesma repetição. As 14 correntes, tá? E repetindo aqui a mesma coisa. Então, ficariam aqui as folhinhas todas na mesma altura. Como eu não quero elas todas na mesma altura, eu quero que ela fique assim, com esse cordãozinho, para dar esse movimento aqui, ó, na pétala, aliás, na folha, para eu poder levar onde eu quero, então, eu tenho meu cordão. Então, aqui agora, eu vou subir novamente 36 correntinhas e vou estar fazendo a mesma repetição aqui da folha, tá? E volto mostrando pra vocês. Então, aqui, ó, subi novamente 36 correntinhas. E aqui, eu venho na 6ª correntinha e viro, na 6ª correntinha de trás pra frente, e viro aqui, ó, e já começo as minhas 5 correntes, minhas 2 laçadinhas, e começo a trabalhar aqui outra folha. Então, aqui eu venho trabalhando outra folha, da mesma maneira como eu trabalhei nos outros cordãozinhos aqui de corrente. Então, aqui eu vou formar a minha folha e vou fazer a mesma repetição, e vou descer trabalhando no meu cordão de correntes. Tá, pessoal? Então, eu vou formar a minha folha, vou trabalhar aqui, ó, um pedacinho do meu cordão de correntes e já volto mostrando pra vocês. Trabalhei a minha 4ª folha, fiz da mesma maneira, tá? Que eu fiz as outras, e vim trabalhando os pontinhos baixos. Aqui eu já passei direto, pessoal, porque eu já vou finalizar. Então, aqui, ó, eu venho trabalhando meus pontinhos baixos, e aqui, os meus pontinhos baixos vão se encontrar com esses pontinhos baixos aqui. Então, aqui, eu venho e faço aqui a emenda dos meus pontinhos baixos que estão desse lado, nesse cordão, com o outro lado. Então, aqui, ó, eu cheguei aqui, eu vou estar fazendo a emenda. Então, aqui eu venho, finalizo com um ponto baixíssimo. Então, aqui o cordão, ele se torna um só. Aqui eu tenho, ó, essa corrente, tá? Que está descendo aqui. Eu continuo, eu venho aqui, ó, e continuo na minha corrente com os meus pontinhos baixos. Então, eu venho descendo, fazendo um pontinho baixo em cada correntinha, pra tá formando aqui o meu cordão. E eu vou até lá no final agora, porque eu vou finalizar aqui o meu cordão. Então, aqui, ó, fica assim, a emenda fica desse jeito, tá? E eu continuo aqui o meu cordão. Então, eu vou vir trabalhando aqui, ó, eu vou chegar novamente aqui, ó, nessa parte onde vai ter outra emenda aqui. Então, eu vou adiantar e já volto. Então, aqui, ó, novamente, eu cheguei aqui, ó, nessa parte, tá? Dessa corrente onde eu já tinha trabalhado meus pontinhos baixos, e aqui eu venho e faço a finalização com um ponto baixíssimo. Então, meu cordão se tornou um só. Pego aqui, ó, essa outra correntinha e desço trabalhando os pontinhos baixos nela. Então, eu venho aqui novamente, fazendo os pontinhos baixos na minha corrente,
prestem atenção para pegar a corrente do lado direito, tá, pessoal? Para não pegar a correntinha pelo lado avesso, para poder bater certinho aqui o trabalho na hora da emenda. E vocês poderem estar obtendo aqui um resultado do trabalho para estar ficando certinho. Então, se eu pegar do meu lado avesso, às vezes não vai dar certo. Porém, se vocês pegarem do lado avesso, vocês podem estar chegando no final e tá virando a corrente, tá? Então, vamos supor que aqui a correntinha vira, vocês pegam do lado avesso. Quando estiver chegando aqui pertinho, dá uma viradinha na corrente, só para endireitar, tá? Faça um ou dois pontinhos aqui para ficar certo e finaliza. Nossa, pessoal, uma barulheira aqui de carro de som. Então, aqui, ó, eu continuei, fiz os meus pontinhos baixos. Novamente, ó, eu cheguei aqui. Então, aqui eu venho, finalizo com um ponto baixíssimo e já pego aqui nas correntes e desço trabalhando os pontinhos baixos. Deixa eu ver onde que tá a minha correntinha aqui, tá escondidinha. Opa! Nossa, pessoal, eu tenho tanta dificuldade de trabalhar com linha fina, vocês não têm ideia. Então, aqui eu venho, faço aqui os meus pontinhos baixos e vou até no final para tá terminando aqui o meu talinho, né, do meu cordão de folhas aqui. Então, eu venho fazendo aqui um pontinho baixo em cada ponto até o final e finalizo aqui, então, o meu cordãozinho. Aqui não vai dar pra fazer o último pontinho, eu vou cortar aqui o meu fio e vou arrematar e volto mostrando. Pessoal, ó, já cortei o meu fio, eu dou uma puxadinha nele aqui, ó, eu vou fazer uma correntinha, puxo ele aqui e aqui eu faço o arremate aqui, ó. Junto esse fiozinho do início que sobrou e dou um nozinho aqui. Já posso cortar aqui os dois fiozinhos e está pronto. Então, aqui, pessoal, eu vou afastar aqui a imagem para vocês estarem vendo. O meu cordão ficou pronto, todo espalhafatoso, mas eu vou arrumar ele. Então, aqui, ó, essa é a minha primeira folha. Aí, eu venho com o cordão na hora da aplicação, ajeitando ele para ficar aqui certinho do lado direito. Então, aqui, ó, ficaram as minhas folhas da maneira que eu queria que elas ficassem, tá? Mais ou menos com a mesma distância, mais ou menos, entre uma e outra, ó. Vou puxar mais pra cá, pra vocês verem. E aqui está pronto o meu cordão. Então, reparem que, ó, o cordão, ele fica bem certinho, tá? Fica assim, perfeita aqui a emenda, ó, entre um e outro, ó. E aqui, ó. Fica bem legal, pessoal, esse cordão aqui. Eu desenvolvi essa técnica aqui, pessoal, desse cordão já faz bastante tempo, tá? Em um trabalho que eu estava fazendo, onde não ficava boa a aplicação, só que eu fiz a folha, mas eu achei muito ruim ficar aplicando folha por folha. Então, eu desenvolvi o cordão. Criei aqui esse cordãozinho, onde eu pude trabalhar, tá? Com maior facilidade. As folhas, pessoal, parece que fica meio assim, parece que tá repuxadinha, tá? Mas é assim mesmo, tá? Porque se eu aumentar muita quantidade de pontos aqui, ela acaba ficando feia, ela não fica legal, tá? Ela até vai abrir mais, mas daí ela não, o formato dela não fica legal. Mas não se preocupem que, ó, ela fica certinha, tá? É só dar uma ajeitadinha. Então, aqui, eu estando com esse cordão pronto, eu vou lá no meu trabalho e vou fazer a aplicação dele. Então, como eu disse pra vocês, ó, eu tenho o movimento da minha folha. Eu posso levar a minha folha e dar o formato que eu quiser a ela. Então, aqui, ó, eu posso estar colocando ela assim, viradinha nos meus trabalhos, tá? Posso estar fazendo aqui o movimento com os talinhos, pra onde eu quiser. Eu posso colocar pra baixo, eu posso virar pra cima. Então, esse cordãozinho, ele me permite esse movimento aqui com as minhas folhas. Então, dessa maneira, eu venho depois aplicando as minhas flores por cima. Se eu quiser fazer aqui um trabalho, por exemplo, aqui no cantinho, no canto, por exemplo, de um tapete, eu venho aqui, ó, e posso estar fazendo aqui, criando aqui
de alguma maneira que eu veja que fique legal no trabalho a colocação aqui dos meus talinhos, ó. Eu posso colocar tudo assim, se eu quiser. Eu posso virar pra cá. Então, esse cordão me permite fazer o movimento que eu quiser aqui com as folhas. E deixa um efeito, pessoal, muito bonito nos trabalhos. Vocês vão gostar do resultado. Quando vocês vierem trabalhando aí com ele, com o cordão, acredito eu que vocês vão estar gostando muito, tá? E eu espero que vocês tenham conseguido entender a técnica aqui que eu disse pra vocês de trás pra frente, mas que vocês entendam realmente de verdade para estar realizando lindos trabalhos, para estar realizando trabalho sem dificuldade. Então aqui, pessoal, na hora de fazer a aplicação no trabalho, sempre vocês vão aplicar primeiro o cordão, tá? Vão estar fazendo a aplicação do cordão e depois as flores por cima, para estar finalizando. Como eu sempre digo, se onde vocês moram tiver uma cola aí de boa qualidade, que vocês tenham certeza que vai lavar e o trabalho não vai soltar, pode estar colando, tá? Vocês podem estar colando também primeiro e depois vocês podem estar costurando. Então fica a gosto aí, pessoal, a critério de vocês, da maneira como vocês vão estar montando aí o trabalho. Eu espero de coração que vocês consigam realizar lindos trabalhos. Tô trazendo para vocês verem como que ficou a montagem do meu cordão de folhas no meu trabalho. Ele deixa um efeito bem bonito. Quero pedir perdão para vocês, pessoal, porque na hora de montar e editar esse vídeo, quando eu vim fazendo aqui o cordão, que eu subi para estar fazendo a terceira folhinha, e fiquei de voltar para mostrar, eu tive um problema com essa parte do vídeo, eu acabei apagando sem querer. E daí eu já volto fazendo a quarta folhinha. Mas vocês me perdoem, pessoal, é porque eu monto e edito tudo aqui pelo celular e o aplicativo é bem complicado de estar mexendo. E eu acabei apagando aquela partezinha ali sem querer. Mas acredito eu que vocês vão entender a explicação do cordão, sim, porque quando eu desço fazendo aqui a quarta folhinha, vocês conseguem observar todo o passo a passo até no final do que foi que eu fiz. Então acredito eu que vocês não vão estar tendo dificuldade, mas qualquer dúvida me procurem. Então aqui, pessoal, ficou assim. Eu montei aqui, dei o formato que eu quis no meu cordão de folhas. Então esse cordão me permite fazer esse movimento, dar esse movimento de aspecto de trabalho, como se a gente olhasse as folhas fossem naturais. Aqui, pessoal, é um tapete que eu acabei de terminar, é um tapete estrela em meia-lua. Eu nunca tinha feito esse modelo, tapete estrela em meia-lua, ficou muito bonito. Aqui, pessoal, eu fiz uns bordadinhos com aquele pontinho que a gente usa pra tá fazendo a aplicação. Aquela técnica de desce um ponto atrás, entra um na frente. Então fica como se fosse uma costura. Eu trabalhei isso aqui também, ó, aqui na minha volta, tá? O meu bico, ó, ficou bem simples, mas ficou bem bonito, porque o tapete ele já tem muitas flores, muita coisa, então eu quis fazer um biquinho mais simples, para não ficar muito carregada a peça. Então ficou assim, pessoal. A minha cliente, ela gostou muito do resultado aqui do trabalho. Eu também gostei demais, ficou muito bonito. Essa aplicação aqui, ó, dessas folhas deu esse aspecto natural no trabalho, ficou bem bonito mesmo, pessoal. Então eu gostaria que vocês estivessem vendo como que ficou. E mais uma vez eu quero agradecer a todos pelo carinho. Que Deus abençoe grandemente vocês. E se Deus quiser, eu vou estar trazendo mais vídeos para vocês. Eu não sei, pessoal, se eu vou conseguir trazer o vídeo desse tapete para vocês. Eu vou dar uma olhada aqui na quantidade de fios que eu tenho. E se der para estar fazendo esse modelo aqui, um vídeo desse modelo, eu vou estar fazendo para vocês. Se não der para fazer, vocês me perdoem. E aí eu trago alguma outra coisa que dê para mim fazer para vocês estarem acompanhando. Muito obrigado pelo carinho de todos. Deus abençoe. Fiquem com Deus. Um grande abraço e até o próximo vídeo.